Muito bem. Esses meninos reacionários da produção sempre me deixando, em vez de me botar no primeiro bloco, que eles querem me derrubar. Mas não adianta, porque tem o Reinaldo Azevedo que gosta de mim. Lula, a relação com Trump está indo muito bem. Sim, o presidente Lula comentou hoje a ligação que fez ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda ontem. Em entrevista à TV Verdes Mares, nessa mesma entrevista à emissora de Fortaleza, Lula afirmou o seguinte: eu posso dizer que toda vez que eu converso com Trump eu me surpreendo, porque muitas vezes você vê o Trump na televisão, muito nervoso, na conversa pessoal ele é outra pessoa. Eu fiz questão de dizer para ele que temos dois Trump, o da televisão e o da conversa pessoal. Em um trecho da entrevista, publicado nas redes sociais do presidente, ele afirma que a relação entre Brasil e Estados Unidos está indo muito bem. Então, foi uma conversa... Mais um bromance do Lula. Tem um trecho da entrevista. Oi? Tem um trechinho em vídeo da entrevista. Quer? Põe, vamos pôr. Então, foi uma conversa extraordinária. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar, os Estados Unidos vai ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente e nós estamos muito bem, sabe? 200 anos de relações diplomáticas, não há por que ter divergência entre Brasil e Estados Unidos. Não chega a ser as duas maiores economias do Ocidente, mas de qualquer modo... O Brasil são as duas maiores democracias. Ele falou economias? Acho que foi economia. Acho que foi. São as duas maiores democracias, isso sem dúvida nenhuma, né? E eles conversaram também sobre combate ao crime. Vai lá. Ainda na entrevista, Lula reafirmou que conversou com Trump sobre o combate ao crime organizado. O presidente informou que fez um alerta sobre o avanço do crime em instituições democráticas e afirmou que sugeriu ao republicano começar a prender brasileiros envolvidos com atividades ilícitas e que estão em território americano. Na entrevista, Lula disse: eu disse ao Trump, a gente não precisa usar armas, a gente tem que usar inteligência. Vamos prender os brasileiros que estão aí. Não, é isso. Né? Citou um caso, inclusive, estou falando de quem foi citado, não estou endossando, porque depende da investigação, que é o tal do Ricardo Magro, que mora lá, né? Que é investigado por sonegação, né? E também coibir armas. O presidente Lula tem como objetivo aprofundar em uma futura conversa com Trump um debate sobre o envio ilegal de armas americanas ao Brasil. O tema foi tratado de forma superficial durante a ligação de ontem, segundo auxiliares do Palácio do Planalto. Integrantes do governo ouvidos pelo Globo explicaram que contêineres que saem dos portos brasileiros para os Estados Unidos passam por raio-x. No entanto, quando retornam ao Brasil, esses contêineres não são inspecionados e, em muitos casos, trazem essas armas. Ainda segundo autoridades brasileiras, as armas provenientes dos Estados Unidos também entram pela fronteira com países aqui da América do Sul, entre eles o Paraguai. O armamento acaba nas mãos do crime organizado. Porque aí, claro que há uma certa hipocrisia nessa coisa toda, né? E o Lula está expondo isso, está conversando, que é assim que se faz. Tem de conversar. E nós sabemos que depois da conversa, inclusive o Trump falou que ele gosta desse cara aí, acho legal esse cara, acho legal esse Lula. Né? Mas o Brasil não falou só disso, o Lula falou também da questão das tarifas. E elas, olha... avançou muito mais do que se imaginava. Nós vimos ontem, né? O Haddad comentou essa ligação. Vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump sobre cooperação no combate ao crime organizado internacional torna transnacionais as investigações que estão sendo realizadas no Brasil. A declaração foi dada em evento de assinatura do acordo com o Ministério da Saúde para compartilhamento de dados sobre apostas online. Haddad falou sobre as bets, o crime organizado e citou a ligação entre Lula e Trump. Problemas. O crime, né, que usa a plataforma de jogos para lavar dinheiro, nós sabemos disso, e isso vai ter desdobramentos muito rapidamente, como vocês têm acompanhado no noticiário a atuação tanto do Ministério da Justiça quanto do Ministério da Fazenda em relação ao combate ao crime organizado no Brasil. 3 enormes operações que agora assumiu o caráter transnacional com o telefonema do presidente Lula para o presidente Trump. Já recebi notícia da embaixada aqui dos Estados Unidos querendo acesso aos documentos que estão sendo traduzidos para o inglês
para que essa ação seja efetivada. A Receita Federal está providenciando a tradução dos documentos já desde a reunião feita com o presidente na segunda-feira, lembrando que a operação aconteceu na quinta da semana passada, então nós temos a menos de uma semana, né, da operação, e esses desdobramentos já estão acontecendo numa velocidade recorde. Olha, a relação está indo melhor do que nunca. E aí, olha bem, engraçadíssimo, Arthur, a reação do Eduardo. O que foi que Eduardo falou sobre tudo isso que está em curso? Vai. Depois do Donald Trump publicar uma mensagem nas redes sociais afirmando que a conversa com o presidente Lula foi muito produtiva, que espera muitos avanços, que se eles sejam alcançados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mudou o tom que tem utilizado contra o governo brasileiro numa publicação citando esse post de Trump. O parlamentar afirmou o seguinte: recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. Sanções nunca são um fim em si mesmas. São instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério e, ao mesmo tempo, reconheça a urgência da restauração das liberdades civis e do Estado de Direito para o povo brasileiro. Qualquer avanço real nas relações bilaterais exige enfrentar com honestidade a atual crise institucional do Brasil e reafirmar a liberdade como fundamento essencial entre nações democráticas. Ai, só faltou um coraçãozinho, assim, aquele coração que eu adoro com exclamaçãozinha, né? E o Paulo Figueiredo disse: total confiança na capacidade de negociação do presidente Trump. Estou falando como um americano já, né? Bom, vocês perderam, né? E a extrema-direita toda, é isso aí.